Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP. Encerrando a nossa temporada, vamos discutir um tema que marcou profundamente o ano de 2025. A contabilidade atravessou um período de forte evolução, com avanços tecnológicos, mudanças regulatórias, maior exigência por formação contínua e uma atuação cada vez mais presente das entidades contábeis na orientação da classe. A reforma tributária, que inicia sua fase prática em 2026, é um exemplo claro desse cenário em transformação. Ele exige reorganização de pessoas, revisão de sistemas e atualização constante. E, diante desse contexto, o papel das entidades se torna mais essencial para apoiar, representar e preparar os profissionais. Para esta conversa, recebemos a contadora, auditora e perita Ângela Zequinelli Alonso. Ângela é contadora, auditora e perita, pós-graduada em auditoria e controladoria. É sócia e responsável técnica da Alonso Barreto e Companhia, auditores independentes, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, desde a década de 1980. Auditora cadastrada no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, CNAE, e perita cadastrada no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, CNPC. É membro da Comissão de Conduta Ética do IBRACON e tem forte atuação em grupos técnicos, educação profissional continuada e produção acadêmica. Reconhecida por sua trajetória, hoje ocupa a vice-presidência da Academia Paulista de Contabilidade. Ângela, seja muito bem-vinda. É uma alegria encerrar o nosso ano com a sua participação. Obrigada pelo convite, é uma alegria enorme estar aqui, encerrando o ano falando sobre futuro, tecnologia e, claro, sobre nós, né? Essa profissão tão diversa, tão necessária e tão mais divertida do que a maioria imagina. Antes de começarmos, eu quero explicar uma coisa essencial para quem está nos ouvindo, o Congraçamento Paulista. O congraçamento é um pacto histórico que garante que nossas entidades atuem juntas e não competindo entre si. Foi criado para trazer harmonia, organização e uma atuação complementar, coisa rara e invejada no Brasil. Graças a esse congraçamento, nós temos um ecossistema forte na profissão no estado de São Paulo. Temos o CRC-SP, Sindiconte SP, FECONTESP, SESCOM SP, AESCOM SP, APGESP, IBRACON e a Academia Paulista de Contabilidade. Cada entidade com seu papel, mas todos servindo à proteção da sociedade e ao profissional contábil. Agora sim, vamos às perguntas. Maravilha, Ângela, excelente. Para começar, né, nos últimos anos a contabilidade ela tem passado por mudanças intensas, que são impulsionadas por tecnologia, novas demandas regulatórias e até um ambiente de negócio cada vez mais dinâmico. Então, na sua visão, quais são as transformações que mais têm impactado a atuação do profissional contábil hoje? Olha, se um contador da década de 90 entrasse no escritório hoje, ele ia procurar o papel carbono. E o que a gente responderia? Sumiu, mas se quiser, nós temos robô que importa XML sozinho. Mudou muito, mudou tudo. Tá? Nós trabalhamos com automação e tecnologia, cada escritório em um nível diferente. Hoje, as atividades que eram sofridas, como conciliar banco, um banco de supermercado, tá? Com 5.000 lançamentos, são feitos com 2 teclas. Você aperta e a conciliação é automática. Então, aquilo que o meu cliente levava 3 dias para fechar um movimento de varejo, tá? Depois que adotou a automação, ele fecha em 4 horas. Né? E nós também, menos ainda. E ainda sobra tempo para tomar um café, hein? Coisa rara na contabilidade.
O contador, nossa profissão, ela é extremamente diversa. O contador se divide em vários profissionais. Nós temos contador tributário, consultor, contador ESG, controller, especialista em compliance, perito judicial, assistente técnico, auditor interno, auditor independente, professor, pesquisador, contador público, agente de integridade, compliance, conselheiro fiscal, analista de riscos, especialista em FRS, especialista em IA. Olha, tem contador que nunca calculou um DARF e tem contador que nunca pisou numa auditoria. E os dois são contadores excelentes, cada um no seu universo. Por isso, olha a beleza dessa profissão. E nós temos jovens entrando na profissão com perfis completamente diferentes. Nós temos designers de dados, programadores, analistas ESG, que está chegando forte. Isso é maravilhoso. A contabilidade está cada vez mais plural. Nosso Brasil, ele inventa norma e legislação a cada 5 minutos. O mundo também faz isso, tá? Faz igual. Mas temos uma sopa de letrinhas internacionais, né? Porque as IFRS vieram pelo IASB, auditoria pelo IWSB, ética pelo IESBA, sustentabilidade pelo ISSB, setor público por outros órgãos. É muita sigla. E o cliente, no meio de tudo isso, ele só quer uma coisa. Ele quer resposta imediata. Ele fala assim, Ângela, o que acontece se eu mudar meu perfil, meu regime tributário agora? E ele quer que você simule, projete, analise riscos, verifique impacto no fluxo e explique tudo isso em 3 minutos, com serenidade. E aparece sempre na nossa mesa, sobra para a gente, né? Sobra para o contador profissional da contabilidade explicar, tá? Como declarar rendimento de influencer que recebe permuta, se criptomoeda entra ou não no balanço, como tributar prêmio de TikTok, se cashback é receita ou redução de despesa, se os NFTs sofrem depreciação. Já perguntaram isso. A profissão mudou, tecnologia mudou, mas continua apaixonante, cada vez mais estratégica. Perfeito, Ângela. Diante de tantas transformações, né, as entidades contábeis, como você bem colocou na sua fala inicial, né, elas assumem um papel ainda mais relevante. Como é que você enxerga a responsabilidade dessas instituições na orientação e no fortalecimento da profissão? Nossas entidades são o Wi-Fi da profissão. Quando a internet cai, você sente na hora. Quando elas atuam, tudo flui, é o normal. Elas nos ajudam a entender, a atualizar, discordar quando precisa e seguir em frente com qualidade. Vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais de contabilidade de cada estado, então estamos aqui pelo CRC-SP, né? Eles foram criados para proteger a sociedade e não para proteger a profissão. Esse engano é muito comum em quem está chegando e às vezes em quem está há muito tempo também. Essa é a essência jurídica e institucional do Conselho. O Estado delega aos conselhos uma função pública, garantir que só profissionais habilitados, éticos e competentes exerçam essa atividade. Isso é feito através da fiscalização. Evitar danos à sociedade causados por pessoas sem preparo técnico. Então, o CRC, ele investe em educação profissional continuada. Por quê? O profissional melhor preparado está exercendo de maneira mais ética e competente a sua função. E protege o interesse público em áreas que envolvem risco, impacto social e segurança jurídica. CFC e CRC não criam leis, mas normatizam, regulamentam o exercício, organizam a atuação profissional, emitem normas técnicas,
disciplinam responsabilidades. Hoje, as normas brasileiras de contabilidade seguem padrões internacionais e são emitidas pelo CFC para garantir uniformidade e credibilidade. Então, nós temos praticamente uma contabilidade e auditoria também, tá? Mundial, internacional, com poucas diferenças, tá? No caso de São Paulo, CRC, a educação profissional continuada ela está muito presente. É um dos sistemas de educação profissional continuada, um dos mais robustos da América Latina, tá? Talvez do mundo. Tudo isso para garantir a confiança pública, e essa é a finalidade mais nobre. São profissões, os conselhos profissionais, não só o nosso, né? Mas profissões que lidam com recursos públicos, tributos, auditoria, governança, investimento, ESG, compliance, e confiança é essencial. Sem isso, não existiria confiança nos relatórios usados para as decisões econômicas. E o mundo é econômico, né? Falei do CRC São Paulo, falei do CFC. Sindicato, Sindiconte de São Paulo, ele é o nosso clássico da classe. É a nossa casa-mãe, tudo surgiu ali, onde a sociedade se organizou, a sociedade da profissão contábil, em 1919. Olha que coisa bonita, que coisa mais histórica. Trabalha com cursos práticos, é um sindicato, né? Ele trabalha com linha direta, ele é aplicável, ele resolve a vida real. SESCOM e a ESCOM é o Sindicato das Empresas e a Associação das Empresas Contábeis. Eles são voltados aos escritórios. E aí eles tratam de gestão, precificação, tecnologia, liderança, e também de articulação política, tá? O sindicato trata de articulação política. Eles ajudam no dia a dia de quem precisa produzir, entregar e sobreviver no mundo real. Eles ensinam a cobrar valor e não quantidade, coisa que ninguém ensina na faculdade, tá? Nós temos que nos valorizar. A FECONTESP é a federação que reúne os sindicatos e que protege a classe na esfera sindical e política, com essa articulação política que ele também participa como federação de sindicatos. Negocia direitos, dá proteção institucional. A APGESP é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, fundamental para os peritos, contábeis e de outras profissões também, né? Ele trata de roteiros periciais, laudos, jurisprudência, simulações práticas, cursos, para quem atua como um perito. Perito é um expert. Você não chega, não sai de uma faculdade e é um perito. Você se forma perito, você aprende, você vivencia, tá? Para ser um bom perito. IBRACON é dos auditores. Em São Paulo nós temos a 5ª Seção Regional e o IBRACON Nacional. Ele alinha a auditoria independente com as normas internacionais, trata de qualidade, revisões, riscos, independência. É quem faz a ponte, tá? Internacional, CVM, mercado, profissionais e CFC. A Academia Paulista de Contabilidade é uma entidade que foi resgatada lá no começo, dos primórdios também, junto com o sindicato, e reúne profissionais com experiência e produz conhecimento de alto nível. Então, nós temos lá e-books, tudo gratuito, artigos. A Academia preserva a nossa história, produz doutrina, debate temas profundos, registra história, autores, teoria contábil, mercado, enfim. Graças ao congraçamento, cada entidade faz sua parte. Estamos todos no mesmo barco e todos remando no mesmo sentido, não cada um para um lado, tá? Então, todo esse congraçamento faz que todas essas entidades entreguem valor ao mesmo profissional. É uma malha de proteção para a sociedade e para nós, profissionais.
Ângela, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né, e os desafios de adaptação, né? A reforma ela já está produzindo efeitos práticos, né, com regulamentações, testes de sistemas e preparação para a transição que se intensifica no próximo ano, né, 2026. Qual é, na sua avaliação, o papel das entidades contábeis para apoiar os profissionais nesse processo de adaptação que já começou? A reforma tributária é como trocar o motor do carro, com o carro andando na Marginal às 18 horas, tá? E chovendo, e sem o Waze ou o Google Maps. Já estamos agindo nesse sentido, todo mundo está estudando, quem não começou precisa começar rapidamente, porque 2026 está aí e a coisa já está, o carro está na Marginal, tá? E as entidades já estão agindo. Então nós temos tido treinamentos imediatos, tá? Eventos sobre IBS, CBS, regimes de transição, apuração híbrida, tá? Porque essa reforma tributária ela exige mudança nos ERPs, mudança na forma de emitir nota, uma nova forma de calcular crédito, uma nova forma de consultoria. As entidades têm produzido muito material, guias, cartilhas, simuladores, PACs, têm participado bastante em debates e audiências, fazendo a representatividade perante o governo, emitindo documentos de esclarecimentos ao legislador, apontando inconsistências na operacionalização. Na área de auditoria e perícia já se discute o impacto em provisões, créditos, litígios, né? E especialmente o CRC de São Paulo está disseminando conhecimentos no estado inteiro, com lives, cursos híbridos, encontros regionais. Tenho visto bastante atuação no Sindiconte também na reforma tributária, porque a reforma não é só mudança de imposto. É muito diferente disso. É uma mudança de mentalidade, mudança de sistema e mudança de operação. Então, sem as nossas entidades, ninguém vai atravessar isso inteiro. O profissional não está sozinho, mas precisa fazer parte dessa sociedade organizada, precisa estar nas entidades. E os escritórios que atendem pequenas e médias empresas, especialmente no interior do estado, né, eles podem enfrentar mais dificuldades nesse processo de adaptação, né? O que as entidades podem fazer para garantir que esses profissionais tenham suporte adequado e não fiquem para trás, né, com relação a quem está na capital? Olha, o contador de um pequeno escritório faz de tudo. Faz contabilidade, fiscal, DP, jurídico, TI e às vezes até psicologia empresarial. E sorrindo, né? Mas quando a gente fala, especialmente no interior, a gente precisa ter cuidado, porque nós temos cidades paulistas maiores que muitas capitais do Brasil. Hoje, localização geográfica não é mais problema, não. Não pode ser desculpa para qualquer falha de atualização profissional, o problema que surge. Interior hoje não é desvantagem, o mundo é híbrido. Você com a internet, você está em qualquer lugar. E as entidades podem e já estão fazendo muito. Tem cursos noturnos que cabem em qualquer escritório pequeno, vamos falar assim. Porque quando eu falo interior, tem escritórios gigantescos no interior. Mas vamos falar do escritório pequeno. Tá? Então, as entidades elas têm produzido cursos, reuniões, algumas coisas com horário fixo, noturnos, gravados, rápidos. Tá? Porque, por exemplo, na reforma tributária, a gente não consegue entender tudo. Não, é impossível. Então, nós vamos fazendo pequenos conhecimentos para conseguir entender todo esse sistema, toda essa reforma. É uma grande reforma. Tem programas, ferramentas que ajudam o escritório a organizar processos, precificar honorários, usar tecnologia e até evitar clientes tóxicos, tá?
Então, normalmente, a gente está discutindo assuntos ponto a ponto, de forma mastigada, mais simples, porque aquele pequeno empresário contábil que trabalha pra caramba o dia todo, quando chega no fim da noite, quando tem esse tempo no fim da noite, ele está esgotado. Tá? Então, pequenas pílulas de conhecimento sempre dá para fazer, dá para agregar, dá para ele participar. É toda uma rede de apoio, né? O interior tem o apoio de polos regionais também. O congraçamento permite isso, cada entidade leva a sua especialidade. Basta ir atrás, tem que buscar. E também há um treinamento para pequenos escritórios para usar RPA, integrar APIs simples, automatizar obrigações. Um escritório que se preparou para essa automação, por exemplo, ele pode economizar 40 horas mensais, ele não demite ninguém, ele realoca pessoas para um atendimento consultivo. E o resultado disso é que o faturamento sobe. Então, veja que todas essas mudanças, elas não vêm só de normas, de legislações, elas vêm do que nós estamos vivenciando, tá? Com tecnologia, com novos conhecimentos, com novas regulamentações. E com tantas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, a educação continuada ela se torna ainda mais indispensável, né? Que caminhos você considera essenciais para que as entidades mantenham seus programas atualizados e acessíveis para diferentes perfis de profissionais? Bom, primeira coisa, né? Educação continuada não é um evento isolado. Educação continuada é sobrevivência. É igual a academia, né? Você está lá fazendo ginástica, musculação, cardio, né? O pessoal fala. Se você parar, dói. Então, você não pode parar de estudar, de aprender, de atualizar, de se atualizar. E educação continuada não é novidade para nós, profissionais da contabilidade. O contador brasileiro sempre estudou. A gente estuda quando muda imposto, quando muda norma, sistema, quando muda governo, quando muda o humor do fisco. É uma tradição nossa. As entidades já atuam fortemente em educação profissional continuada e as entidades só precisam manter as trilhas segmentadas por perfil. Para quem é iniciante, para quem é supervisor, para quem é auditor, perito, controller, consultor ESG. Né? Trabalhar com vídeos curtos de 10 minutos sobre temas específicos, né? Deixar um pouco o generalismo que já passou, né? Ir para uma coisa mais focada, produzir conteúdo de alto nível com visão internacional para quem quer mais. Né? E o acesso simplificado, lives, é o que nós temos aí, lives gratuitas, PDFs, podcasts, fóruns, encontros, reuniões, tanto presenciais como remotas. Nós temos uma vantagem, nós temos uma atualização na nossa profissão praticamente em tempo real. As nossas entidades congraçadas, principalmente CRC São Paulo, elas são muito rápidas nisso. Sai norma, sai evento, né? Então, algum tipo de treinamento, de informação. E o Brasil muda rápido. E o contador brasileiro acompanha, sempre acompanhou. Além do apoio técnico, né, as entidades também fortalecem pertencimento, identidade e a valorização da carreira contábil, né? Na sua opinião, o que mais contribui para reforçar esse sentimento entre todos os profissionais? Pois é, a valorização ela nasce de 3 pilares: história, participação e técnica com ética. Nós temos 105 anos de contribuição para o país, da industrialização até o E-Social, o contador sempre esteve lá. Nós somos protagonistas no desenvolvimento do país. Indústria, comércio, governo, terceiro setor, todos dependem da contabilidade. O contador que se engaja em uma entidade muda a própria visão de mundo, porque ele transforma concorrentes em parceiros de negócios, e negócios maiores e melhores. Então, a participação é muito importante.
E o país só funciona com contabilidade confiável. Sem contabilidade não existe transparência. Então nós temos que ter técnica e temos que ser éticos. Uma fraude contábil, ouve o que eu vou falar agora, hein? Derruba a empresa e derruba o país. Nós temos alguns casos recentes, o Banco Master, que emitiu títulos de crédito falsos, envolvendo algo em torno de 12 bilhões em operações simuladas. E o presidente do banco foi preso recentemente, né? Temos o caso das Americanas, em 2023, que foi apontada por irregularidades contábeis. Ok, como a manipulação de despesas para superfaturar resultados e ocultar dívidas com fornecedores. Tivemos a Petrobras, que de 2003 a 2012 esteve implicada em práticas questionáveis sobre a investigação da Lava Jato, que abordou questões relacionadas a controles internos, registros contábeis e demonstrações contábeis dela, né? Tivemos também o Banco BVA, estou citando só alguns, que passou por liquidação pelo Banco Central, após várias irregularidades contábeis e má gestão de riscos, que acabou levando a mudanças no teto de cobertura do Fundo Garantidor do FGC, que subiu para R$250 mil por CPF e por instituição. Tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o Pablo Marçal, que omitiu 22 milhões em sua declaração de patrimônio à Justiça Eleitoral, e afirmou que o erro foi coisa de contador, tentando minimizar a gravidade da omissão. No entanto, essa fala levanta uma questão importante. Será que a culpa realmente é do contador? Será que é da contabilidade? Porque a responsabilidade por fraudes não é automaticamente do contador. A responsabilidade principal pela prevenção e detecção de fraudes compete à administração da empresa. No entanto, o contador pode sim ser responsabilizado se houver dolo, intenção, né? Se houver negligência, imperícia ou omissão comprovada na sua conduta profissional. E é comum ouvirmos os termos maquiagem contábil, balanço criativo e muitos outros, minimizando a responsabilidade da administração na fraude e desvalorizando a nossa profissão. Nós, contadores, desempenhamos um papel crucial na prevenção de fraudes e erros financeiros, revisando documentos, fornecendo consultoria financeira, registrando, né, as operações. E essa transparência nas finanças é essencial, não só para evitar problemas legais, mas também para garantir a confiança dos investidores, consumidores e, no caso de políticos, dos eleitores. Esses e outros casos que eu citei mostram que sem contador ético e técnico, tudo desmorona. A contabilidade é a segurança da sociedade e o quanto a contabilidade é um pilar de governança global. Isso demonstra a importância da nossa profissão. Ângela, e com a atuação conjunta entre as entidades, câmaras técnicas, né, e grupos de trabalho, a gente percebe que elas têm ganhado cada vez mais força, né? Então, como que essa cooperação ela contribui para uma profissão mais unida, atualizada e influente diante de tantas mudanças no mercado e de temas como, já citado, né, a reforma tributária? Agora você falou tudo, tá? A cooperação é realmente o segredo. Quando as nossas entidades contábeis trabalham juntas, o resultado aparece na ponta. Temos um profissional mais informado, mais protegido e mais influente. Isso não começou ontem. Isso é fruto direto do congraçamento paulista, que eu já contei aqui a história, que há décadas garante que cada entidade faça o seu trabalho sem competição destrutiva. Por isso que São Paulo é referência nacional de organização institucional. É o famoso milagre paulista, entidades diferentes, perfis diferentes, mas atuando como um ecossistema. Agora, vamos falar daquela frase que todo mundo já ouviu.
Mas o CRC-SP não faz nada por nós, só cobra anuidade. Para que eu vou pagar um sindicato, tá? Um Sindiconte, um Sescom? Caro profissional, caro colega, se você soubesse o que acontece nos bastidores, você mandaria flores para nossas entidades. Porque enquanto muitos fazem piada, por exemplo, o CRC-SP trabalha com a norma internacional em linguagem compreensível, fiscaliza o exercício legal da profissão, aquele é concorrente, tá? O mau profissional, tá? Ele tem que ser banido da nossa profissão. Denuncie, faça isso, né? Exercício legal da profissão cresce todo ano. Precisamos estar fortes, tirando esses maus profissionais do mercado. E o CRC orienta, via notas técnicas, lives, eventos, mantém educação profissional continuada de qualidade. As nossas entidades representam a classe na Receita, no Ministério da Economia, na Fazenda, no Judiciário, tudo quanto é mesa de negociação pública. Oferece centenas de cursos de atividades gratuitas e garante que a nossa profissão permaneça regulamentada, respeitada e necessária. E o melhor, faz tudo isso em conjunto com todas as outras entidades. Então, quando nós temos, quando aparecem pessoas não preparadas para as nossas entidades, tá? É muito preocupante, porque não é brincadeira, a coisa é séria, é muito séria. Essa cooperação, ela fortalece o profissional na prática, com uma atualização profissional acelerada. A classe inteira fica atualizada em dias e não em meses. As respostas são unificadas. Nós temos uma reforma tributária e a classe fala com uma só voz. Isso evita ruído, evita fake news técnica, dá credibilidade perante o governo. A profissão fica mais influente politicamente, porque o governo só ouve quem está organizado. Falei lá no começo, sociedade organizada. E o congraçamento, ele garante essa organização. Na reforma tributária, por exemplo, a contribuição das entidades ajudou a modelar temas como créditos, alíquotas, governança do IBS, transição contábil. Entrem, visitem, conheçam, atuem nas entidades contábeis. Elas são nossas, ela é sua. Venham. Câmaras técnicas e grupos de trabalho reúnem seus pares, auditores, peritos, contadores públicos, tributaristas, pesquisadores, especialistas em ESG, profissionais de tecnologia. E essa diversidade que nós temos, que é linda, faz a profissão evoluir. Os colegas deixam de ser concorrentes e viram rede de apoio. Quando as entidades cooperam, os profissionais também cooperam. E a contabilidade, ela não cresce de forma individual, ela só cresce coletivamente, quando cresce coletivamente. Quando o profissional entende que não está sozinho, mas integrado em um ecossistema de entidades, e percebe que ele não paga uma anuidade, ele está investindo diariamente em entidades que trabalham diariamente também para manter a contabilidade forte, atualizada e influente. Basta buscar esse associativismo para colher os frutos. Falar um pouquinho das competências para o futuro, né? Para além do domínio técnico tradicional, novas habilidades têm se tornado fundamentais, né? E aí, quais competências são indispensáveis, né, para que o profissional de contabilidade ele continue relevante nos próximos anos? Olha, eu separei 4 principais, tá? Cientistas de dados. Nós somos cientistas de dados. Nós temos que saber interpretar dados, dar sentido a eles, tomar decisão. O cliente pergunta, posso parcelar fornecedores? Você simula o fluxo, calcula juros, apura o impacto na DRE, você não chuta. Você usa o teu conhecimento técnico, tua responsabilidade profissional.
Pensamento crítico. Você não tem que decorar norma. Você tem que saber interpretar, entender a norma. E não é fácil. Só estudando mesmo. Comunicação clara. Né? Nós temos que saber falar a língua dos homens, traduzir o complexo para o simples. O contador bom explica o difícil de forma simples. Isso vale ouro. E adaptabilidade. O mundo muda rápido, muito rápido. E o contador precisa se atualizar mais rápido ainda. É a lei da vida. Quem se adapta, lidera. E vamos tocar num ponto aqui que você, de certo modo, já falou dentro das suas respostas, mas eu acho que é importante reforçar que é a questão da automação, né, que ela já chegou de vez no setor contábil, né? Então, o uso da inteligência artificial está cada vez mais presente e há o receio de alguns especialistas que o profissional da contabilidade perca mercado de trabalho ou algo similar que acontece no setor bancário, né? Tem muito fechamento de agências, né? Então, como os profissionais da contabilidade eles podem atuar incorporando, por exemplo, a inteligência artificial no seu dia a dia, porém sem perder espaço para esses softwares? A inteligência artificial ela não tira espaço do contador. Ela tira espaço do contador que ignora essa IA. Porque a IA é ferramenta. Assim como uma calculadora, um Excel, ERP. Deixa para a IA fazer sugestão de lançamentos, cruzar dados, resumir textos, revisar contratos. Vamos aprender o novo idioma profissional, fazer prompts. O contador tem que saber pedir. Aquele que sabe pedir, sabe extrair. Né? É igual um auditor experiente. O auditor experiente ele sabe perguntar. Então, prompts reais, por exemplo. Lógico que eu estou aqui dando exemplos generalíssimos, né? Mas vamos lá. Explica o impacto tributário desta decisão em 3 cenários. Reescreva essa consulta técnica de forma clara para um empresário leigo. Liste riscos contábeis de compliance neste contrato. Simule fluxos diferentes para essa negociação. Sugira inconsistências potenciais nesse balanço. Então, quem domina os prompts, domina a IA. Agora, o mais importante, você tem que saber mais do que a IA. Ela é a sua ferramenta para estruturar melhor ou te dar uma base para uma análise melhor. E o contador nisso fica com o intelectual, fica com a ética, fica com o julgamento, interpretação, a assinatura, a responsabilidade técnica, a estratégia, a tomada de decisão. Por exemplo, a IA sinaliza a possível fraude num reembolso. Mas só o profissional da contabilidade, só o contador sabe se aquilo é uma fraude, se é um erro ou se é uma exceção prevista em política interna da empresa. Usar a inteligência artificial aumenta o faturamento, porque a IA assume tarefas repetitivas. Eu não estou falando de um monstro IA, não. Estou falando de pequenas coisinhas do dia a dia que podem ser incorporadas. Né? Então, deixa as tarefas repetitivas para a IA e o contador e a equipe assume tarefas estratégicas. E o cliente, ele paga muito mais por estratégia do que por execução. O escritório automatiza 60% das rotinas, reduz retrabalho, melhora o atendimento, se posiciona como uma consultoria, resultado, o faturamento aumenta e significativamente. Ah, mas o cliente não quer pagar. O cliente que não quer pagar, ele não merece ser nosso cliente. Deixe que ele pague barato por aí. Porque quando ele precisar realmente de alguém que conheça, de uma orientação técnica, séria, ética, ele vai aparecer, ele volta. A automação e a inteligência artificial, elas aumentam a produtividade. Puxa vida, eu vou ganhar tempo para ir pescar? Não. Não.
Você vai ganhar tempo para estar mais próximo da alta administração do cliente. Você vai orientar esses clientes, vai revisar risco, vai planejar tributos. Ai, mas meu escritório é do interior e meu cliente é de São Paulo. Faça reuniões remotas, frequentes, apresente-se. Antigamente, contador era aquela pessoa escondida atrás de uma mesa. Não somos mais isso. Não somos, nós somos influencers técnicos. Tá? Nossos clientes, eles adoram quando a gente realmente apresenta valor, tá, a todo aquele mundo de números que ele não sabe ler, que para a gente é uma interpretação tão simples e básica. Venda isso, venda esse conhecimento. Né? Tem quem diga que a inteligência artificial vai substituir o profissional da contabilidade. Não vai! Porque contabilidade, ou auditoria, ou perícia, não é apertar botão. É interpretar comportamento, risco, narrativa e contexto. Ângela, a gente vai caminhando para o final do nosso papo aqui. E aí, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os profissionais e estudantes que nos acompanham e que vivem esse momento que a gente falou aqui de tantas transformações na profissão. Eu adoro deixar mensagem, eu vou deixar. A contabilidade é a língua da confiança, da transparência, da responsabilidade. Por isso que ESG, o Brasil fez uma coisa histórica, tá? Foi criado um conselho de sustentabilidade que nos dá, é um marco que reconhece formalmente que contadores são responsáveis técnicos, são parte das engrenagens do desenvolvimento sustentável. Somos nós que traduzimos emissões, riscos, metas de carbono, métricas de governança, indicadores sociais. Estamos preparados ou só estamos pensando em reforma tributária? Olha esse agro inteiro aí no nosso interior, quanta coisa a gente tem para oferecer. Quantos clientes? Mas só as empresas muito grandes que estão atuando. Neste momento, já chega em todos os portes. Sem a contabilidade, não existe ESG confiável. Nada funciona. Nem empresa, nem governo, nem economia, nem sociedade. Bom, agora sim vai meu recado para os jovens. Se você gosta de tecnologia, a contabilidade precisa de você. Se você gosta de ESG, a contabilidade precisa de você. Se você gosta de investigação, a contabilidade precisa de você. Se você gosta de impacto social, a contabilidade também precisa de você. E se você quer ganhar bem, a contabilidade precisa muito de você. A mensagem que eu deixo agora para todos, né, os profissionais, é que o futuro da contabilidade ele não será tecnológico ou humano. Ele será tecnológico e profundamente humano. Continuem estudando, continuem participando das entidades, continuem orgulhosos da profissão mais estratégica do Brasil. Essa valorização aumenta ganhos. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Eu estou sempre à disposição do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e de qualquer profissional que queira conversar comigo nas redes sociais. Estou em todas. Muito obrigada. Ângela, nós agradecemos muito pela sua participação e por compartilhar reflexões tão importantes para a classe, né? A você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento especial por estar conosco ao longo de 2025. Que este período de fim de ano traga descanso, celebração, saúde e convivência com quem você ama. O CRCSP deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo de muitas conquistas, aprendizado e evolução profissional. Nos encontramos em 2026 em mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial, hoje, amanhã e sempre.